escalando o projeto, né? Bacana. Hoje são quantas unidades? Hoje são 6 abertas. Perfeito. Maravilha. E eu imagino assim, ó, apesar de ser franquia, né, a gente visualiza assim as dificuldades também que, né, qualquer negócio gera uma dificuldade. Muitas vezes, até para quem está ouvindo a gente, entende que o modelo franquia é algo ali que eu vou comprar, eu vou sentar lá, botar meu jaleco e ficar no Instagram. Entendeu? Não, Não é tipo, isso. é muito pelo contrário. Tu tem que trabalhar bastante. A franquia talvez facilite um pouco mais os processos, né? Mas a gente tem que também arregaçar a manga e fazer. Então eu queria ver de vocês assim, esse desafio são coisas, né, bem diferentes assim. Você tá com uma clínica grande, aí vem para outra agora e aí abre mais 6. Então assim, qual que é a dificuldade que vocês encontram, né, no dia a dia de gerenciar e organizar essas clínicas e equipes e pacientes, e, enfim, toda a questão. Eu penso que da mesma forma que a gente precisa, lá no início, você tem que ir fazendo perguntas a si mesmo para ir escolhendo os seus caminhos, né? E da mesma forma como é necessário, na minha visão, que a gente entenda qual é o perfil, se eu sou mais conservador, se eu sou mais delegador, né? Se eu quero empreender ou se eu quero ter uma estabilidade, enfim. Da mesma forma até porque é possível completamente ter as duas coisas, mas se você quer abrir um negócio próprio ou se você quer entrar para o mercado de franquia, né? Eu já vi enfim, matérias, revistas, até, enfim, falando exatamente, o que é melhor? Você ter uma franquia ou você ter um consultório próprio, uma clínica própria? Eu acho que não tem exatamente, talvez, num primeiro momento, às vezes a gente pensa assim, diretamente, a franquia é o melhor. Não, como tudo na vida, né, vai ter prós e contras das duas escolhas. E você pode ter as duas também associadas, né? Mas eu vejo que a clínica própria, o consultório próprio, ele tem algumas demandas, né, que você tem que ter... Você vai ter que gerenciar muito mais. Você não vai poder ser aquele dentista que tem o perfil de ficar só no mocho ali, né? Então, a gente percebe que as falhas que a gente precisou aperfeiçoar e que eu vejo, às vezes, de colegas, assim, que montam o consultório e acabam, muitas vezes, tendo que fechar, é justamente porque falhou naquele ponto. Ficou exercendo unicamente a função técnica de dentista sentado no mocho atendendo os pacientes, porque é assim que a gente é formado. Exato. Infelizmente, né? Então, a gente é formado para fazer a restauração bem feita, para fazer o tratamento de canal bem feito, a cirurgia bem feita, e que, claro, é necessário, mas se a gente não tem como a gente não tem essa formação, a gente tem que correr atrás e entender que o que gira ali o teu negócio, e é um negócio, em primeiro lugar, né? Então, é você sair do mocho. Então, para começar, você tem que dividir muito bem esse trabalho, né? Para estar no mocho, atender seus pacientes e ter uma boa funcionária, pelo menos uma, né? Que vai fazer a tua organização ali, não é só marcar os pacientes, né? Você tem que ter um bom atendimento, você tem que fazer o que hoje a gente chama de lead, né? No online, mas o lead sempre foi aquele paciente interessado desde sempre, né? Então, você tem que ter um bom atendimento prévio, uma secretária que está bem treinada, que tem que ter um padrão de atendimento, né? Então, você você não pode depender do teu próprio bom humor ou da secretária, né? Então, tem que ter um padrão de atendimento ali, um pós-atendimento também importante. E é isso que a gente falha, porque a gente não é treinado a fazer isso. E nesse aspecto, a franquia acaba te dando um suporte, porque o que é a grande situação de uma franquia? Qualquer franquia, de qualquer coisa, né? É criar padrões de atendimento, organização gerencial, né? E que é o que a gente não tem. Então, se você tem o desejo de ficar mais dentro do consultório atendendo os pacientes, eu acho que a franquia é um modelo de negócio interessante, porque ela te dá o respaldo estrutural de uma empresa que é necessário, né? Então, claro que aí você também tem algumas obrigatoriedades, né? Você tem que seguir os protocolos daquela marca, né? Que não deixa de ser, você é um franqueado, você tem uma licença de uso daquela marca, que não te dá liberdade de fazer a propaganda do jeito que você quiser, de atender do jeito que você quiser, né? Existem royalties e regras que você tem que cumprir. Mas, então, de certa forma, o consultório próprio ele te dá uma liberdade maior,
mas te exige mais organização na divisão de tarefas, né? E a franquia, ela te cobra por isso, evidente, mas ela te dá a estrutura organizacional necessária para você poder escalar melhor. Eu acho que se você tem a intenção de ficar mais dentro do consultório e a estrutura da franquia, ela é interessante, né? Ferramentas de controle, Ferramentas. né? Até como vocês também têm em estados diferentes, é mais difícil tu ter uma rede de gerenciamento sem ter também um respaldo desse, né? Então, Isso aí. Eu acho que a tua pergunta é excelente,